Oh, glórias. Meus irmãos, eu quero pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Abra aí a tua Bíblia. Apocalipse, no capítulo 18. Nós vamos estudar todo o capítulo 18 do livro de Apocalipse. Então você que está em casa, se prepare também. Nós vamos estudar o capítulo 18 do livro de Apocalipse. Eu quero pensar com você nesse texto, tá bom? Mas eu quero me consubstanciar para dar base, para dar estrutura para o nosso raciocínio, o verso 20, tá bom? Meus irmãos, cidadão da Babilônia ou do céu, quem você é? Pergunta para o teu vizinho aí, quem você é? Eu quero usar esse tema para nós raciocinarmos essa noite. Cidadão da Babilônia ou do céu. Daqui a pouco vai fazer todo sentido. Aliás, talvez de cara você não entenda o texto que nós estamos projetando ali, mas depois a gente vai puxar um pano de fundo, como a gente sempre faz, para que você possa entender. Então o texto diz assim: alegre-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Essa cidade aqui, tá, só para você já se familiarizando, é a Babilônia, tá? Então vamos voltar. Alegre-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Ô louco, pastor, mas alguém tem que se alegrar com a destruição de alguma coisa? Depois você vai entender. Alegrem-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez, e vocês digam amém. Meus irmãos, família Tempo de Adoração, o assunto que eu tenho para falar com você hoje, pautado neste capítulo 18 do livro de Apocalipse, é um assunto muito atual, é um assunto pertinente e também é um assunto muito sério. A humanidade hoje, ela passa pelo juízo de Deus. Como assim, pastor? Bom, eu não sei se você lembra que no Antigo Testamento, quando o povo transgredia contra as leis do Senhor, o que acontecia? Deus mandava um juízo sobre o povo. Isso acontecia muito no livro dos Reis, Crônicas, Juízes. O povo pecava, o povo transgredia, e Deus estabelecia um juízo sobre a nação por conta do pecado estabelecido. E esse juízo que Deus mandava era juízos bem como fome, juízo de praga, servidão, escravidão, etc. Então isso, até a nação se arrepender, Edilson, e se voltar para Deus. Deus levantava um profeta que influenciava toda a nação a clamar ao Senhor, e todos clamavam ao Senhor. Aí Deus vinha com o livramento. Se era fome, Deus trazia o alimento para o povo. Se era escravidão, Deus levantava um juiz e fazia um exército forte e prevalecer sobre os seus inimigos. Então, querido, é sobre isso que eu quero falar com você um pouco nessa noite. Mas e aí, pastor? E aí, você me pergunta, eu estou dizendo aqui que o assunto é atual. Eu estou dizendo que o assunto é pertinente. Ou seja, o texto que nós estamos estudando, de Apocalipse capítulo 18, tem tudo a ver com o que a nossa nação, a humanidade está sofrendo. Volto a dizer, nós estamos sobre juízo de Deus. Mas e aí, pastor? Eu não sei se você lembra, eu fiz algumas recordativas aqui e trouxe para te lembrar, porque eu sei que você na época lembra, mas eu trouxe para recordar você. Em 2013, a UOL, ela trouxe uma notícia assim, ó: evangélicos lotam igrejas gay de São Paulo durante a inauguração do templo, tá bom? Isso é o portal UOL. Se você colocar lá na internet, em 2013, 28/4 de 2013,
deu-se a inauguração da primeira igreja homossexual no Brasil. G1, isso agora em 2015, 7/6/2015, está lá no G1. Parada gay lotam a Avenida Paulista ao pôr uma transexual crucificada em uma cruz no movimento LGB. Uma transexual, ela se disponibilizou, pendurou numa cruz, dizendo, dando a entender que Jesus também fazia parte desse movimento. Eu não sei se você já assistiu um show aonde muitas pessoas, passa no YouTube, muitas pessoas ali, nesse movimento começavam a gritar que Jesus, eu não gosto nem de falar, era isso aí, tá bom? E aí, pastor, 2019, o fato mais contundente que houve, ao meu ver, na humanidade, 2019, e isso, essa notícia saiu bem no dia do meu aniversário, 3/3/2019, vou ler para você, presta atenção, revista Veja, Carnaval de 2019, componentes da escola de samba Gaviões da Fiel interpretam Jesus e o Diabo, onde Jesus é arrastado por Satanás e vencido por ele. Eu acho que essa notícia você está ciente dela. Foi uma notícia que repercutiu no Brasil e no mundo, onde a Gaviões da Fiel, eles pegaram um personagem de Satanás e um de Jesus Cristo, aonde o Satanás vinha arrastando Jesus Cristo ali no meio do sambódromo. De maneira, queridos, que eu fico imaginando Deus no céu olhando todas essas coisas. Deus observando tudo que a humanidade tem feito. E por um espaço de tempo Deus foi dando uma tolerância. Deus foi soltando a corda. E quando chega nesse auge de 2019, Deus fala assim, não, eu preciso ensinar uma lição para esse povo. E quando foi em meados de novembro de 2019, deu-se início então a pandemia. E hoje nós já estamos em 2021 e ainda estamos sofrendo este juízo de Deus. Quantas pessoas já se foram? Quantas pessoas nós já perdemos? Mas e aí, pastor? Qual é a moral dessa introdução? O que o senhor quer passar para nós? Hoje de manhã, o obreiro Eltinho foi muito feliz quando ele ministrou aqui no louvor, segundo Crônicas 7:14. O que, pastor? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. De modo, tempo de adoração, que hoje é noite de decisão. Hoje é noite de você decidir se você é cidadão da Babilônia ou cidadão do céu. Quem você é? Pergunta para o seu vizinho de novo aí. Quem você é? Quem é você? Cidadão do céu ou cidadão da Babilônia? Então, querido, vamos clamar ao Senhor. Vamos levantar um clamor pedindo a misericórdia dele para que ele possa intervir para quem é cidadão do céu, para que tudo isso possa ser extirpado do nosso meio, porque era assim que funcionava. Quando se levantava uma meia dúzia de pessoas com o coração inclinado de fato para Deus, Deus ouvia do céu, sarava de fato a terra, perdoava os pecados e dava livramento para o teu povo. Muito bem, queridos, escutai-me por bondade, redobre a sua atenção, por favor. Escute, o início do livro de Apocalipse vai nos apresentar João, que ele está preso na ilha de Pátima. Onde João está preso? Exatamente. E de muitas visões, amados, que João vai ter ali, nós chegamos então no capítulo 18, aonde ele vê a queda da Babilônia.
de muitos. Você sabe que ali da ilha de Pátimo, o João tirou as cartas para 7 igrejas da Ásia, né? Foi muitas coisas, foi ali que ele viu o trono branco, ele viu muita coisa ali, tá bom? Mas o que nós vamos estudar aqui, para nossa praticidade de vida no século de 2021, foi o que ele viu no capítulo 18. Eu vou ser bem razoável, muito paciente. Se precisar repetir, eu vou repetir para que você possa entender. Pastor, o que aconteceu no capítulo 18? O que João viu tanto no capítulo 18? A queda da Babilônia. Repita comigo, a queda da Babilônia. Para quem não sabe, queridos, a Babilônia, ela estabelecia um fardo muito pesado sobre os hebreus cativos. A Babilônia, ela assassinava os profetas, os apóstolos de Deus. Então, agora Deus, ele vai julgar o sistema religioso, político e econômico, e vai acontecer então seríssimas consequências por isso. Por isso o que, pastor? A Babilônia estabelecer um jugo muito pesado e até mesmo um assassinato na vida dos apóstolos e dos religiosos da época. Então, quando João, ele tem essa visão, ele usa esse simbolismo para que sua mensagem seja um estímulo aos cristãos de qualquer época e de qualquer período da história. O que João viu ali no capítulo 18 do Apocalipse serve para mim, que estou aqui no século 21, e serve para você também, de modo que em meio à visão que João teve ali na ilha de Pátimo, no capítulo 18, que foi a queda da Babilônia, João ouve então 4 vozes fazendo 4 proclamações importantes, e é aqui que eu quero falar com você. Aqui eu acendo a luz desse sermão. João está ali preso na ilha de Pátimo. Ele teve várias visões, ele viu várias coisas, e de várias coisas que João viu, ele viu a queda da Babilônia. E em detrimento à queda da Babilônia, ele consegue então trazer para nós no capítulo 18, ele consegue escutar, e ele traz para nós 4 vozes. Então, irmão, redobra a atenção aqui, escute. Ele está ali na ilha de Pátimo, ele vê a queda da Babilônia, e dentro ali daquela visão, ele escuta 4 vozes com um pronunciamento importante que vai nortear a nossa vida aqui. Bom, a primeira voz que ele vai escutar está do versículo 1 ao versículo 3 de Apocalipse aqui. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ó. Eu tenho que correr para dar tempo. Ele vai escutando 4 vozes. É, pastor? É. A primeira voz que ele escuta é a voz de condenação, ok? Repita comigo, a primeira voz que João escuta é a voz de condenação, vai. Olha o que está escrito. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder, o seu brilho iluminava toda a terra. Ele gritava com voz forte, aqui ó, ele gritava com voz forte. Então, a primeira voz que João escuta no capítulo 18 é uma voz de condenação. O anjo aparece, a saber, um anjo muito poderoso, e ele começa a gritar com voz forte. O que ele gritava? Caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos, todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela, pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do desejo imoral. Olha o que estava acontecendo. Os reis do mundo inteiro
cometeram imoralidade sexual com ela, e os homens de negócio deste mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta. Nós vamos entender isso aqui. Então, o anjo começa a clamar: gente, caiu a Babilônia. E aí, pastor, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Escute isso aqui. Se você perder isso aqui, você vai perder a mensagem toda. Em Jeremias, o capítulo 51 e 53, o profeta, ele vê de fato a queda da Babilônia. A Babilônia histórica, a histórica Babilônia. Mas nessa passagem aqui, escute isso. Nessa passagem, o João, lá na ilha de Pátimo, ele vê a destruição espiritual. Olha só como esse texto, ele é atual. Enquanto eu lia isso aqui, eu perguntava para Deus: mas Deus, a Babilônia, a história da Babilônia está no Antigo Testamento. João está no Novo Testamento. E como que o João viu a destruição da Babilônia, sendo que a Babilônia já tinha sido destruída fazia tempo? Mas aqui trata-se da Babilônia espiritual. Porque eu não sei se você sabe, presta atenção. A Babilônia, ela influenciou o mundo inteiro a se corromper. Então João agora está dando essa relativa para nós, que são uma possibilidade. Vocês estão aí? Diga amém. Glória. João está falando da Babilônia espiritual. Tá. João, vocês estão aí? Diga amém, irmãos. Ele não está falando a Babilônia lá histórica. Ela já tinha sido destruída faz muito tempo, mas Deus começou a mostrar de uma forma espiritual a humanidade em cada etapa da história, na medida que ia se corrompendo. Isso aqui aponta até para a grande tribulação, mas eu não quero entrar no mérito da questão. Mas essa Babilônia aqui, você tem que entender que não é a Babilônia lá, é a Babilônia da nossa época, é a Babilônia da época das gerações que o povo ia se corrompendo. Então, em Efésios, para você ter ideia, Efésios capítulo 2, versículo 22, diz que a igreja, a noiva do Cordeiro, ela é a habitação de Deus. Mas em Apocalipse capítulo 18, no versículo 2 que nós estamos lendo aqui, diz que a Babilônia é a habitação de Satanás. Vocês estão aí? Diga amém. Então o anjo, ele traz uma voz contundente de condenação. Gente, a Babilônia caiu. Meu irmão, de qual sistema você faz parte? Você que está em casa, Deus pergunta para ti nessa noite: de qual sistema você faz parte? O sistema da Babilônia satisfaz sim todos os nossos desejos carnais. Sistema babilônico aqui fala da podridão desse mundo. As coisas desse mundo têm hora marcada. As coisas deste mundo não são duradouras e nem traz satisfação permanente. Porém, você que é um cidadão do céu, sabe que existe um lugar de glória para onde nós vamos permanecer sempre junto com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, querido, o tema da mensagem é: cidadão da Babilônia ou do céu, quem você é? João estava vendo um anjo muito poderoso dizendo: olha, a Babilônia vai cair. E quando nós fazemos um paralelo, Wesley diz que esta Babilônia aqui irá cair, que é o governo de Satanás, que a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, vai cair quando Jesus vier nas nuvens buscar a sua igreja.
Aleluias. Aí, irmão, nós vamos cantar: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Já pensou, irmão? Mas uma coisa você precisa entender: se você é cidadão da Babilônia, vamos aportuguesar isso, se você é cidadão deste mundo, se você gosta das coisas desse mundo, se as coisas desse mundo atraem a sua atenção, então você deve se preocupar para o dia do arrebatamento, quando o anjo anunciará a vinda do Senhor Jesus. Bom, segunda voz que ele ouviu ali, a voz da separação. E isso, deixa eu correr com você, irmão, que já está ficando tarde. Está do versículo 4 ao versículo 8. A voz da separação. Qual é a primeira voz que ele ouviu? Não ouvi. Condenação. E essa segunda voz é da separação. Vamos lá, vou ler com você rapidinho. Então ouvi outra voz do céu que disse: saia dessa cidade, meu povo, saiam todos dela, para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu, e Deus lembra das suas maldades. Deem a ela o mesmo que ela deu a vocês, paguem em dobro o que ela fez, encham taça dela, que bebam 2 vezes mais fortes do que a bebida que ela preparou para vocês. Daqui a pouco você vai entender esse texto, fica triste não. Deem a ela tanto sofrimento e tristeza, quanto luxo e glória. Ela deu a si mesma, porque ela pensa assim: estou sentada aqui como a rainha. Isso é a Babilônia, né? O mundo. Estou sentada aqui como rainha, não sou viúva e nunca mais vou sofrer. Por isso, no mesmo dia cairão sobre ela estas pragas. Que pragas? Eu vou contar até 3, você vai ler comigo. 1, 2, 3. Doente. Voz da separação. Olha, saiam dessa cidade, meu povo, saiam todo dela, para não tomarem parte dos seus pecados. Vocês precisam se separar da Babilônia. Você lembra que eu falei que esse assunto é atual, esse assunto é pertinente, esse assunto me chamou a atenção quando eu estava fazendo o meu devocional com a pastora Leninha, e quando eu li esse texto, praticamente as letras saltaram da Bíblia. Eu falei: amor, que palavra atual. Por que, pastor, que a palavra é atual? Escute, olha lá, olha o que o João viu que estava acontecendo com a Babilônia. Doenças. Tem doença hoje em dia ou não, irmão? É atual, sim ou não? Dor, tem dor hoje em dia, sim ou não, irmãos? Fome, tem fome hoje em dia, sim ou não, irmãos? E ela será queimada no fogo, pois o Senhor Deus que a julga é poderoso. Então se prepara. Deus está dizendo que ainda não acabou. Não é só fome, não é só dor, não é só essas ameaças aqui. Isso aqui ainda vai ser queimada no fogo. E quem estiver preparado não vai sofrer essa punição, mas vai estar lá na glória, cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos? Nós temos que estar preparados. Oh, glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. A voz da separação, escute isso. Em toda a época da história, querido, o verdadeiro povo de Deus teve que se separar daquilo que era mundano. O povo de Deus tinha que se separar daquilo que era profano, aquilo que era contrário de Deus. Quando Deus quis abençoar Abraão, ele falou: Abraão, se separa da tua parentela, saia da tua terra, porque a terra dos pais de Abraão era uma terra de idolatria, de ídolos. Então Deus não podia operar em meio à idolatria
idolatria. Então ele fala assim: olha, Abraão, saia da sua terra e do meio da sua parentela. O povo de Israel precisou se separar da terra do Egito. Então a igreja de Deus deve se separar de tudo aquilo que é pecaminoso, queridos, pelo menos por dois motivos. Pergunta para mim, quais são os motivos, pastor? Primeiro, evitar a contaminação. Segunda voz que João fala para mim e para você aqui, lá da ilha de Patmos: gente, vamos nos separar. Precisa haver uma separação, porque a Babilônia será destruída. E se você não tiver separado da Babilônia, você vai ser destruído com ele. É aqui a palavra do Senhor. Então o primeiro motivo que eu e você devemos nos separar da Babilônia é para que a gente não possamos nos contaminar. O segundo motivo é para que o povo de Deus seja poupado das pragas terríveis que virá sobre a Babilônia. Volto a dizer para você, a nossa Babilônia, tá? Porque isso aqui é uma Babilônia. E aí, pastor, e aí que Deus está dizendo para alguém aqui: é chegada a hora de você se separar. A segunda voz que João clama ali na ilha de Patmos está dizendo: gente, olha, vamos nos separar. Saia dessa terra, meu povo, saiam todos dela, para não tomarem parte nos pecados e para não participarem dos seus castigos. Querido, porque muita gente sofre, porque muita gente está tremendamente sendo dilacerado por essa enfermidade e outras pessoas não. Pare para pensar e tome a sua própria conclusão. Tem gente que faz questão de estar no meio da Babilônia. Tem gente que faz questão de praticar o que a Babilônia pratica. Tem gente que faz questão de estar ali no meio. Mas tem outros não. Tem outros que realmente são cidadãos do céu. O mundo pode estar caindo do seu lado, pode estar pegando fogo, mas você sabe que você é cidadão do céu. E mesmo que se Deus te recolher, você sabe aonde você vai passar a sua eternidade. Oh, glória a Deus! Irmãos, feliz é o homem cuja tem a convicção em Deus. Feliz é o homem que sabe aonde ele vai passar a eternidade. Nós estamos falando de 4 vozes. Primeira voz, diga você. Segunda voz. Separação. Vamos para a quarta voz. Estamos estudando livro de Apocalipse, o capítulo 18, aonde João estava na ilha de Patmos e ele viu a queda da Babilônia. Olha a terceira voz. Voz de lamentação. Repita comigo, voz de lamentação. Isso está do versículo 9 ao versículo 19. Enquanto eu vou lendo aqui, você tenta ouvir do texto a voz da lamentação, tá bom? Olha lá, ó. Os reis do mundo inteiro que tomaram parte na imoralidade, na corrupção dela, vão gritar e chorar. Que voz que nós estamos, irmão? Lamentação, aleluia. Fala direito, criatura. Que voz que nós estamos? Lamentação, isso aí, ó. Vão gritar e chorar quando virem a fumaça do seu incêndio. Meu Deus, eles ficarão de longe porque têm medo de tomar parte no castigo que ela vai sofrer, e dizem: ai de você, Babilônia, grande e poderosa cidade, em apenas uma hora você foi castigada. Os comerciantes do mundo inteiro, olha, irmão, como isso é atual. Os comerciantes do mundo inteiro também gritam e se lamentam. Os comerciantes hoje estão gritando ou não, irmãos? É Bíblia, hein? É palavra do Senhor. Os comerciantes do mundo inteiro também gritam e se lamentam por causa dela, porque ninguém mais faz o quê? Irmão, olha aí como que é a palavra. Ninguém compra o seu ouro, prata, pedras preciosas e pérola, nem o seu linho finíssimo, a sua púrpura, a sua seda, a sua lã vermelha, nem qualquer espécie de madeira para
para ou qualquer tipo de objetos feitos de marfim, de madeira, cara, de bronze, ferro ou mármore, nem canela, que é isso aqui? Lê alguém para mim. Cardamomo. Você falar 3 vezes isso aqui rápido, é batizado com o Espírito Santo. Incenso, mirra ou perfumes, ninguém compra o seu vinho, azeite, farinha de trigo e trigo em grão, nem gado. Gente, ninguém estava comprando nada, o comércio estava fechado, e nem ovelha, cavalos, carruagens, nem escravos, ouro, seres humanos. Eu estou correndo com você. Os comerciantes dizem à cidade: acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto desejava, e você perdeu para sempre toda a riqueza e toda a fama que possuía, não encontrará mais. E os comerciantes que se tornaram ricos negociando naquela cidade ficarão de longe, com medo de serem castigados junto com ela. Eles vão gritar e lamentar assim. Qual que é a terceira voz aqui, irmãos? Lamentação. Olha lá. Ai da grande cidade, da cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de lã vermelha, e que enfeitava com joias de ouro, com pedras preciosas e com pérolas. Em somente uma hora ela perdeu toda a sua riqueza. Todos os capitães de navios e todos os passageiros, marinheiros e outros que ganhavam a vida no mar ficaram de longe. 18. Então, vendo a fumaça do incêndio da cidade, gritaram: nunca houve uma cidade igual a esta, grande cidade. Em sinal de tristeza, eles jogaram um pó sobre a cabeça, choraram e gritaram assim: ai da grande cidade, ai da cidade onde, à custa da sua grande riqueza, se enriqueceram todos os que tinham navios no mar, e em apenas uma hora ela perdeu tudo. Irmãos, isso aqui é voz de lamentação. João, lá na ilha de Pátimo, há milhões de anos atrás, ele está avisando o que ia acontecer aqui em 2020, 2021 para nós. Está dizendo: gente, a Babilônia vai ser destruída. Gente, vocês precisam se apegar em Deus. Pessoal, vai ter um tempo que o comércio vão fechar. Os reis aqui fala dos governantes, né? Olha, as pessoas vão estar envolvidas em prostituições. Aqui fala de capitão de navio, aqui fala de comerciante. Gente, vai acontecer uma catástrofe. Então vocês precisam urgentemente decidir de quem vocês faz parte, ou da Babilônia ou do céu. Vocês precisam tomar a decisão para que você possa receber a sua bem-aventurança conforme a decisão que você tomar. Vocês estão aí? Diga amém. Dá um glória a Deus enquanto eu bebo água aqui. Já estou terminando com você. O horário está bom. Aí vem a quarta voz. Que voz é essa, pastor? Voz de celebração. Pode ver que as outras 3 vozes foram vozes terríveis, né? Aí quem sabe você aí no seu lugar está todo tristonho. Caramba, meu Deus, que mensagem dura. Meu Deus, que coisa terrível. Mas aí Deus já sabia que você ia pensar assim. A quarta voz é uma voz bacana. A quarta voz é uma voz de celebração. E eu estou encerrando com você. Escute, vê se você encontra alguma voz de celebração aqui no texto. Falta 4 versículos, nós vamos ter estudado o capítulo 18 inteiro. Dá um glória a Deus adiantado aí. Ai, meu Deus do céu. Ó, irmãos, aí João viu tudo isso aí, tal, essas vozes, tal. Aí ele ouve essa outra voz e dá um conselho para tempo de adoração. Gente, alegre-se. Por quê? Porque o céu está alegre. Vocês não vão falar nada, não?
Vocês não vão falar porque vocês não entenderam, né? Então eu vou ler o texto inteiro agora, ó. Alegre-se, ó céus, por causa da destruição da cidade. Porque na verdade, irmão, quem vai ficar triste com a destruição da Babilônia, quem é? É quem vai ficar, não é verdade? Se eu fizer uma pergunta para você, você me responda. Quando Deus voltar, quem vai ficar feliz? É a pegadinha do Faustão, irmão. Você vai ficar feliz? Quando Deus voltar, você vai ficar feliz. Ó, escute. Quem vai ficar triste quando Deus voltar é quem realmente não for salvo. Mas João está dizendo assim, se você ainda está em cima do muro, para você tomar a sua decisão. Olha, não fica triste que isso aqui vai ser destruído, não. Não fica triste que isso aqui vai ser queimado no fogo, não. Não fique triste por causa da dor, da peste, da doença. Não fica triste, não. Por quê? Porque os céus estão alegres por causa da destruição dessa cidade. Alegre-se, povo de Deus. Povo de Deus está falando com o povo de Deus. Não é povo da Babilônia. Porque povo de Deus é povo de Deus. Povo da Babilônia é povo da Babilônia. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, se você ficar triste por causa da destruição da Babilônia, isso significa que você não é povo de Deus. Olha a revelação da palavra, irmãos. Isso aqui é forte demais. João está dizendo lá da ilha de Pátimo, há milhões de anos atrás, tempo de adoração, alegre-se aí, pessoal. Alegre-se, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Lembra lá no pano de fundo que eu disse que a Babilônia matou os profetas, a Babilônia assassinava os apóstolos, colocava um fardo muito pesado na vida dos hebreus, e hoje é diferente ou não? Estão querendo nos calar, estão querendo fechar as igrejas, estão querendo tirar o seu sustento, estão querendo te deixar em casa, estão querendo fazer atrocidades com vocês. Mas aí Deus vem na noite de, que dia que é hoje? 11 de abril, dizer para você: alegre-se, alegre-se, porque você é especial. Aleluia! Você é povo de Deus. Com você eu tenho algo especial. Com você eu tenho algo diferente. Então os céus estão alegres. Então você também deve ficar. Porque se você é cidadão do céu, isso significa que você é povo de Deus, rapaz. Então você vai subir no dia da grande chamada. Aleluia! Glória a Deus. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar. E disse: é assim que a grande cidade da Babilônia será jogada fora com violência, nunca mais será vista. Irmão, isso aqui partiu para a área escatológica, você está entendendo? Essa Babilônia que vai ser destruída. O anjo mostrou Deus mostrou para João um anjo jogando a Babilônia fora, como se fosse uma pedra de moinho no mar. É assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora com violência e nunca mais será vista. Esse mundo aqui, a Bíblia diz que jaz o maligno. Essa Babilônia aqui é de Satanás e seus demônios. Deixa eu terminar com você. A música dos tocadores de harpa, de flauta, de trombeta e as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. Em você nunca mais será encontrada. Esse você que está dizendo, em você é Babilônia, tá? Não você, é a Babilônia, o mundo. Em você nunca mais será encontrada nenhum trabalhador de qualquer ofício, e nunca mais se ouvirá em você o barulho das pedras e dos moinhos. Em você jamais brilhará a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo, e com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. A grande Babilônia foi castigada, porque nela foi encontrada o sangue
dos profetas, o sangue do povo de Deus e o de todos os que foram assassinados na terra. Amém. Estudamos o capítulo 18 do livro de Apocalipse. E aí, pastor, meu irmão, vou trocar tudo por miúdos para você. A situação dessa Babilônia atual não é boa. Você que tem acompanhado os noticiários, você tem visto as atrocidades que têm acontecido. Porém, aqueles que estão em Cristo sabem que está por vir um grande avivamento. Aleluias. Presbítero Deva vive falando isso aí. Vai acontecer um avivamento. E só aqueles que fazem parte, só aqueles que são cidadãos do céu, que vão participar desse avivamento que antecederá a vinda de Cristo. Aleluias. Então, se você está aqui e não sabe se você é cidadão do céu ou se você é cidadão da Babilônia, isso pode ser um sinal contundente que você é um cidadão da Babilônia. Porque quem é, sabe que é, irmão. Quem não sabe o que é, então não é, não adianta. Então a proposta de Deus aqui, para mim e para você, é que nós possamos voltar ao primeiro amor. Aleluias. A proposta de Deus aqui, nessa noite, é para que nós possamos descer de cima do muro e decidir quem nós somos. Se nós somos trigo ou se nós somos joio. Se nós somos cidadão do céu ou se nós somos cidadão da Babilônia. Tem gente, irmãos, que não quer a volta de Cristo, não. Tem gente que você fala, Jesus vai voltar. Misericórdia, pastor. Mas por que misericórdia, irmãozinho tribuloso? Ah, pastor, eu ainda tenho que casar, eu ainda tenho que namorar, eu ainda tenho que não sei o que, e não sei o que lá, eu tenho que comprar minha casa. Irmão do céu, vai fazendo isso enquanto você tiver vida. Vai sim estudando, vai conquistando, vai paquerando aquela irmã bonita, sim. Mas, irmão, entenda uma coisa, pelo amor de Deus, se Jesus voltar hoje, vai ser bem melhor que tudo isso. Vai ser bem melhor que tudo isso, meu querido. Ou seja, se você ainda não conhece a Cristo, e se você quiser aceitá-lo hoje como seu único, suficiente Salvador, você então, a partir de hoje, vai ser um cidadão do céu. E a partir de hoje, Deus irá te imunizar de todos os ataques da Babilônia. Ah, vocês não entenderam. Deus vai te imunizar de todos os ataques da Babilônia. E você e a sua família estarão seguros em Cristo Jesus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer 2 convites nessa noite. Presta atenção. O primeiro convite é para você, presta atenção, que por algum tempo esteve fraco, por algum tempo esteve cocheando em 2 pensamentos, e você entendeu que essa palavra que foi escrita não sei quantos anos atrás, é atual, é pertinente, e você precisa voltar ao primeiro amor. Você, em outras palavras, você quer se reconciliar com Cristo. Eu quero te chamar aqui na frente, tá? O segundo grupo de pessoas que eu quero falar hoje é você que ainda não teve experiência nenhuma com o cristianismo. Nós não pregamos placa de igreja, porque se placa fosse bom ficava do lado de dentro, não do lado de fora. Nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando Cristo. E se você ainda não confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e deseja hoje então dar um passo e aceitar o Senhor Jesus, eu quero lhe convidar para você vir aqui na frente. A Bíblia diz assim, que aqueles que me confessarem perante os homens,
eu justificarei perante o meu Pai. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com Cristo? Eu não posso demorar, tá, irmãos? Tem que ser rapidão. É sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com Cristo? Amém. Vem aqui, meu irmão. Vem aqui. Eu quero pedir ao Robertino, acompanhe esse irmão que está se reconciliando, e eu profetizo que ele fará parte do louvor dessa igreja aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas alguém quer se reconciliar com Cristo? Mas alguém quer ser cidadão do céu? Olha como o texto diz. Para pensar nas doenças, nas pragas. Tem mais alguém que quer se reconciliar com Cristo? Tem alguém aqui que quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente? Pastor, eu tomo uma decisão hoje. Oh, aleluia. Eu tomo uma decisão hoje. Eu quero servir a esse Jesus. Não é o pastor que você vai servir. Não é a igreja, é a Cristo. Somente a Cristo. Tem alguém? Dá um sinal com as suas mãos, que eu quero orar por você também. Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu quero o Senhor. Eu não quero apenas suas bênçãos. Porque tem gente, irmãos, que só quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. E no momento de aperto, procura Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? A oportunidade está aberta. Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar com você.